Primeira lei da termodinâmica. O que acontece quando eu cedo calor para um gás? A gente sabe que num sólido e num líquido, se ele recebe calor, ele aumenta de temperatura. Mas um gás, como as moléculas de um gás não estão ligadas umas às outras, outra coisa pode acontecer além de esquentar. Ele também pode expandir, aumentar o volume. Então, 3 coisas podem acontecer quando um gás recebe calor. Uma delas é ele aumentar a temperatura e manter o volume constante. Outra é, ele aumenta o volume, ele pega todo aquele calor e transforma no aumento de volume e a temperatura se mantém constante. E um terceiro caso em que os dois processos ocorrem simultaneamente. Eu tanto aumento a temperatura quanto aumento o volume. Lembrando que quando o calor é positivo, quer dizer que o corpo absorve calor, recebe calor. E quando o calor é negativo, ele cede calor, ele perde calor para o ambiente. Então vamos ver cada um desses casos. Caso 1. O volume é constante, então todo o calor que eu cedo para o meu corpo vai ser usado na forma de aumentar a temperatura. Para onde vai esse calor? Esse calor ele vai para a velocidade das moléculas, para a energia das moléculas. Então se as moléculas vão ficar mais rápidas, se elas vão rodar mais, tudo isso vai estar dentro de uma grandeza que a gente chama de ΔU. O U é energia interna, também pode ser chamado de E. Você vai ver alguns livros U, alguns livros E. Energia interna é justamente a agitação das moléculas. Então, quanto maior a energia interna, maior a temperatura. Então, uma variação de energia interna positiva quer dizer que eu fiquei mais quente, aumentei a temperatura. Uma variação da energia interna negativa quer dizer que eu diminuí de temperatura, eu esfriei, certo? No segundo caso, a gente não varia a temperatura, mas a gente aumenta de volume. Então, ó, tinha um volume inicial, eu cedi calor, aumentou o volume do recipiente, mas a temperatura continuou constante. Então, aquele calor todo foi para quê? Ele foi para realizar trabalho. W. Trabalho é a grandeza que causa uma variação de volume. Lá da mecânica, você deve lembrar que trabalho é uma força que causa um deslocamento. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser a força que essas moléculas do gás vão fazer no recipiente de modo a empurrar as paredes do recipiente para aumentar o volume. Então, o trabalho positivo quer dizer que trabalho foi feito pelo sistema. Então, as moléculas empurraram as paredes de modo a aumentar o volume. Agora, um trabalho negativo quer dizer que trabalho foi feito sobre o sistema. Então, o ambiente empurrou as paredes do meu recipiente de modo a diminuir o meu volume. E no terceiro caso, a gente tem os dois processos ocorrendo simultaneamente. Então, assim, eu vou aumentar a temperatura e vou aumentar o volume. Eu vou ter variação da energia interna e vou ter trabalho. Então, a gente tem que seguir um princípio que é o princípio da conservação de energia. Então, o calor que entra vai ser dividido entre uma variação de energia interna e a realização de trabalho. E essa equação aqui, Q é igual a ΔU mais W, a gente chama de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Então, o calor que vai ser cedido a um sistema, ele pode ser usado de duas formas. Aumentando a temperatura, aumentando a energia interna, ou realizando o trabalho, aumentando o volume. Existem alguns tipos de transformação específicos que vocês vão encontrar aí nas questões. O primeiro é o processo adiabático. O processo adiabático quer dizer que o calor é zero, não tem troca de calor. Então, o ΔU mais o W vão ser igual a zero. Então, toda variação de energia interna tem que ser compensada por uma variação de trabalho. Então, se eu tenho um trabalho de mais 200 joules, eu tenho que ter uma variação de energia interna de menos 200 joules para compensar e continuar sendo zero. Isso no processo adiabático. Processo isovolumétrico, a gente já viu. Se não varia o volume, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, então todo o calor absorvido vai ser usado na energia interna do gás. Vai aumentar a temperatura. Um processo isotérmico, se não tem variação de temperatura, eu não tenho variação de
energia interna. Então, todo o calor vai ser usado para a realização de trabalho. Certo? Então, agora, ó, lembrando, todo o calor que um gás absorve, ele pode ser usado ou para variar a energia interna, aumentar a temperatura, ou para realizar trabalho, para variar o volume. Sendo que todos esses, tanto calor quanto energia interna quanto trabalho, são medidos em joule, no sistema internacional, ou em calorias. Um calor positivo quer dizer que o corpo absorve calor, ele recebe calor. Negativo quer dizer que ele cede calor para o ambiente, ou seja, ele perdeu calor. Uma variação de energia interna positiva quer dizer que ele aquece, aumenta a temperatura. Variação de energia interna negativa, ele esfria, ele perde temperatura. Trabalho positivo quer dizer que ele faz trabalho, ele empurra as paredes do recipiente para aumentar o volume. Trabalho negativo, ele recebe trabalho do ambiente, ou seja, o ambiente empurra as paredes do recipiente de modo a que ele diminua de volume. Variação da entropia e segunda lei da termodinâmica. Então, imagina o seguinte caso. Eu pego uma bolinha e jogo essa bolinha de uma altura tal. Essa bolinha ela vai quicar e vai começar a bater. Ela vai começar a refletir ao longo dessa superfície. Se eu não tiver nenhuma perda de energia, ela sempre volta para a mesma altura. Só que se eu tiver perda de energia, ela vai sempre para alturas menores. Esse processo aqui é um processo ideal. Esse aqui é um processo real, em que ele vai sempre diminuindo a altura. Mas para onde que ele perde essa energia? Ele vai perder na forma de calor, na forma de atrito. Agora vamos imaginar esses processos ao contrário. Se eu filmasse esses processos e passasse esse vídeo de trás para frente, o que eu veria? Nesse aqui, o que eu veria seria o seguinte. A mesma coisa, só que ao contrário, né? Uma bolinha quicando, subindo na mesma altura, ela cai, vai para a mesma altura, e de trás para frente é a mesma coisa. Ela vai para uma altura, ela cai, ela vai para a mesma altura. Só que o outro processo, que ele vai sempre para alturas menores, aconteceria o seguinte. Ele quica a uma certa altura, na hora que ele quica de novo, ele vai para uma altura maior. Na hora que ele quica de novo, ele vai para uma altura maior ainda. Isso aqui não fere a conservação de energia, só que ele teria que absorver energia, ele teria que absorver calor do ambiente. Só que isso aqui nunca acontece. A pergunta é, por que isso aqui nunca acontece? Esses processos aqui, em que ele pode acontecer tanto de trás para frente quanto de frente para trás, são processos que a gente chama de processos reversíveis. E esses processos que acontecem em uma mão no tempo, o contrário não acontece, são processos que a gente chama de irreversíveis. Então vamos lá. Processos irreversíveis. Processos irreversíveis são aqueles que acontecem num único sentido no tempo. No sentido contrário, eles não fazem sentido. Por exemplo, a expansão livre de um gás. Imagina que você tem aqui um gás num recipiente só de um lado. Aí quando você abrir essa válvula, ele vai ocupar tudo. Ele só acontece no sentido do tempo, porque espontaneamente você nunca vai ver o gás todo se concentrando de volta para um recipiente só. Outro processo é o calor indo de um objeto quente para um objeto frio. Você nunca vai ver espontaneamente o contrário acontecendo, o calor saindo do frio indo para o quente. Uma cerâmica quebrando, você nunca vai ver os caquinhos lá de um vidro quebrado se juntando de novo para formar um vidro. Todos são processos irreversíveis. E processos reversíveis? São processos que acontecem em mão dupla no tempo. Tanto em um sentido quanto ao contrário eles fazem sentido. Eles continuam acontecendo. Só que na prática, eles não existem. O que a gente faz é uma aproximação, que processos que acontecem de forma lenta o suficiente podem ser aproximados como processos reversíveis. Por exemplo, uma expansão reversível seria, em vez de você botar um peso em cima de um pistão, você botasse areia. E você fosse tirando grão por grão. Esse tirar grão por grão causaria um processo em que, antes de um grão e depois de um grão, o estado é praticamente o mesmo, continua sempre no equilíbrio. Então isso aqui seria uma aproximação de um processo reversível. Agora, como eu sei se um processo é reversível ou não é reversível? A grandeza que mede isso na física é a grandeza chamada entropia. Entropia, ela vai ter 1 milhão de definições. A primeira definição que a gente aprende é a seguinte, ó. Ela é o grau de desordem de um sistema. Mas o que é desordem? Filosófico demais, né?
Mas olha isso. Imagina que você tem dois recipientes, um com átomos verdes e um com os átomos laranja. Se você abre essa válvula entre eles, eles se misturam. Esse sistema aqui tem mais desordem do que o sistema inicial. Esse sistema tem mais entropia do que o sistema inicial. Beleza? Outra coisa da entropia, ela é uma variável de estado, assim como a energia interna. O que quer dizer variável de estado? Ela não depende do caminho, ela só depende do ponto. A variação de entropia só depende do ponto inicial e do ponto final. E como que eu calculo essa entropia? Para processos reversíveis, ela pode ser calculada da seguinte forma. ΔS é a integral de dq reversível sobre t. Então, integral de dq sobre t, mas só para processos reversíveis. Ah, mas e se eu tiver um processo irreversível? É só lembrar que ela é uma variável de estado. Basta você achar um ou mais processos reversíveis que têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Que a variação de entropia ela não vai depender do caminho. Beleza? Mas o que tem entropia a ver com a reversibilidade ou não do sistema? E é aí que entra a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela diz que a entropia do universo sempre é maior ou igual a zero. A entropia do universo nunca pode diminuir. A variação de entropia tem que ser sempre positiva ou igual a zero. Lembrando que variação de entropia do universo é igual à variação do sistema mais o da vizinhança. Então, a vizinhança pode ter uma entropia negativa, desde que a entropia positiva do sistema compense, de forma que o total dê ou positivo ou igual a zero. Se a gente tiver um sistema isolado, a variação da entropia desse sistema isolado, ou seja, não tem vizinhança, tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Então, se a gente voltar aqui nos nossos processos, esse processo aqui, em que ele de trás para frente e de frente para trás, ele é exatamente igual, ele processo reversível, ele é reversível porque ele tem uma variação de entropia igual a zero. Processos que têm variação de entropia igual a zero são reversíveis. O processo que pode acontecer em um sentido, mas não pode acontecer no outro, é porque esse processo aqui, ele tem uma variação de entropia maior que zero. Se ele tem uma variação de entropia maior que zero, ele é irreversível. E por que esse processo aqui nunca ocorre? Esse processo aqui, da bolinha quicando em alturas cada vez maiores, nunca ocorre porque a variação de entropia dele é negativa. Se a variação de entropia é negativa, ele é impossível. Beleza? Então agora, lembrando, a variação de entropia é uma função de estado, ela não depende do caminho, a entropia é a desordem do sistema. Para sistemas reversíveis, ela pode ser calculada como a integral de dq reversível sobre t. Se for um processo irreversível, você tem que achar outros processos que sejam reversíveis com o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, porque ela não depende do caminho. A variação de entropia pode ser igual a zero do universo, que vai ser um processo reversível. Se a variação de entropia do universo for maior que zero, processo irreversível. E se for menor do que zero, é um processo impossível, ele não ocorre. E lembrando que a variação de entropia do universo é a variação de entropia do sistema mais o da vizinhança. Vamos falar sobre ciclo de Carnot. Carnot idealizou um ciclo que proporcionaria o rendimento máximo de uma máquina térmica. Então vamos primeiro lembrar como uma máquina térmica funciona. Então, em uma máquina térmica, nós temos uma fonte quente a uma temperatura T1 e uma fonte fria a uma temperatura T2. Então, nós temos que T1 é maior do que T2. A fonte quente rejeita uma quantidade de calor para a máquina térmica. Essa quantidade de calor é Q1. E essa quantidade de calor que a máquina térmica retirou da fonte quente será parte transformada em um trabalho W e parte rejeitada para a fonte fria. E a quantidade rejeitada para a fonte fria é chamada de Q2. Então, no ciclo de Carnot, nós temos duas transformações adiabáticas alternadas com duas transformações isotérmicas. E todas essas transformações são reversíveis. Então, se o ciclo percorrer um sentido horário, nós teremos um trabalho W positivo realizado sobre o meio externo, e que equivale à área dentro deste ciclo,
E se o ciclo for percorrido no sentido anti-horário, nós teremos um trabalho negativo, cujo módulo vale também a área dentro deste ciclo. Então vamos analisar o ciclo no sentido horário, que realiza um trabalho positivo. Se trata de uma máquina térmica. Então nós temos um gás que está no ponto A e vai passar para o ponto B através de uma expansão isotérmica. E essa expansão isotérmica está ocorrendo a temperatura T1, que é a temperatura da fonte quente. E durante essa expansão, o gás vai receber uma quantidade de calor da fonte quente igual a Q1. A partir daí, o gás vai passar do ponto B para o ponto C, através de uma expansão adiabática, na qual não há troca de calor com o meio externo. Chegando ao ponto C, o gás vai passar para o ponto D, através de uma compressão isotérmica a uma temperatura T2, que é a temperatura da fonte fria. E durante essa passagem de C para D, o gás vai rejeitar para a fonte fria uma quantidade de calor igual a Q2. E finalmente o gás sai de D e retorna ao ponto A através de uma compressão adiabática, na qual não há troca de calor com o ambiente. Carnot demonstrou que nesse ciclo, a quantidade Q1 trocada com a fonte quente e Q2 trocada com a fonte fria são proporcionais às temperaturas T1 da fonte quente e T2 da fonte fria. Então nós temos que Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2. Então, o rendimento de uma máquina térmica que realiza o ciclo de Carnot pode ser calculado como sendo 1 menos Q2 sobre Q1. Mas dessa fórmula a gente tem que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Então, o rendimento também pode ser calculado como sendo 1 menos T2 sobre T1. Então, em um ciclo de Carnot, o rendimento é função exclusiva das temperaturas absolutas das fontes quente e fria. Ou seja, em uma máquina de Carnot, o rendimento depende somente de T2 e T1. E lembrando que essa máquina idealizada por Carnot é aquela que tem o maior rendimento possível. Então, o máximo rendimento de uma máquina térmica é igual a essa fórmula, que vale 1 menos T2 sobre T1. Nós podemos observar também que o rendimento nunca será igual a 100%, pois, para que esse rendimento valesse 100%, seria necessário que T2 fosse igual a zero, o que é impossível na prática. E, além disso, se existisse uma máquina com 100% de rendimento, ela estaria contrariando a segunda lei da termodinâmica, pois ela converteria integralmente calor em trabalho. Máquinas térmicas. Então, o que é uma máquina térmica? Máquina térmica é tudo aquilo que pega calor e transforma em trabalho. Então, são ciclos termodinâmicos que vão pegar calor, seja da queima do carvão, ou seja da queima do petróleo, alguma coisa do gênero, e vão transformar em um trabalho útil. Então, ó, esse é o esquema de uma máquina. A gente tem uma fonte quente, que vai ser o carvão, o petróleo, que vai gerar um calor, que a gente vai chamar de calor da fonte quente, calor quente, que vai ceder essa energia para a máquina, e essa máquina vai transformar esse calor quente em trabalho, para movimento, para qualquer coisa. Só que nenhuma máquina funciona sem perdas. Então a gente vai ter uma perda, que a gente vai chamar de calor frio, para fontes que estejam mais frias do que a máquina. Então para a atmosfera, para a água. Então se a gente pegar o calor quente, que é gerado pelo combustível na minha máquina, ele vai ser transformado em trabalho e também vamos ter perdas, calor frio. Calor quente é igual ao trabalho mais o calor frio.
Mas quão mais eficiente é essa máquina? Ela é mais eficiente quanto mais trabalho a gente produzir em relação ao mesmo calor quente inicial. Então a gente define o rendimento ou eficiência de uma máquina como o trabalho realizado sobre o calor que foi inserido nela inicialmente. Ou então, 1 menos o calor das perdas, o calor frio, sobre o calor quente. Então aqui um exemplo de máquina térmica. Como é que funciona uma máquina térmica? Aqui a gente tem uma fonte de calor, que tem um carvão queimando. Ele vai evaporar uma água que está logo acima. E essa evaporação da água vai gerar gás. E esse gás vai fazer força, vai aumentar a pressão aqui e vai empurrar o pistão para lá. Empurra o pistão para lá, a roda gira. Mas tem um pulo do gato aqui. Vocês podem reparar que tem um escape para gás. Então toda vez que o pistão está aqui e ele passa para cá, o gás consegue vazar para cá, a pressão diminui e o pistão consegue voltar. No que ele volta, a pressão empurra para lá, o gás vaza, ele volta e ele fica fazendo isso. Claro que quanto mais ele consegue girar essa roda, maior é o trabalho produzido, maior a eficiência. O calor quente é o calor gerado pelo carvão, aqui no caso, e o calor frio vão ser as perdas que ele vai ter, tanto pelas paredes do nosso forno, quanto pelo escape de gás aqui. Mas e se a gente tiver agora um refrigerador térmico? O refrigerador ele vai fazer o trabalho contrário da máquina. Então ele vai receber trabalho, seja da forma elétrica, seja um trabalho mecânico, e através desse trabalho ele vai fazer com que a fonte fria perca calor. Ele vai tirar calor da fonte fria, ou seja, vai deixar um lugar que já esteja frio mais frio. E por compensação de energia, por conservação de energia, esse trabalho mais esse calor frio tem que ser liberado em algum lugar, esse calor quente. Então na geladeira, é aquela parte metálica de trás da geladeira, vai liberar todo esse calor quente, que entra trabalho na forma elétrica e calor frio é tirado de dentro da nossa geladeira. Então, da mesma forma, o trabalho que a gente vai inserir no refrigerador térmico é igual ao calor quente que vai ser liberado lá na parte de trás da geladeira, menos o calor frio que está sendo tirado de dentro da geladeira para resfriá-la. Só que no refrigerador térmico a gente não usa a eficiência daquela forma como a gente tinha definido antes. A gente usa o coeficiente de desempenho. Um refrigerador é tão eficiente quanto mais calor ele tirar da fonte fria em relação ao trabalho inicial que você colocou. Então aqui um exemplo de um refrigerador térmico, que pode ser tanto a sua geladeira quanto o seu ar-condicionado. A gente vai ter um gás aqui dentro dessa tubulação, e aqui a gente tem um compressor. Esse compressor ele vai receber trabalho elétrico da tomada. Esse compressor ele vai começar a aumentar a pressão aqui, e essa válvula vai fechar o gás nessa região externa. A pressão aqui vai ficar tão alta, que aquele gás vai se liquefazer. Quando um gás vira líquido, ele libera calor. Então a gente vai ter o nosso calor quente sendo liberado. A parte de trás da geladeira ficando quente, a parte de trás do ar-condicionado ficando quente. Só que quando a gente abre a válvula, esse líquido que está com uma alta pressão, ele diminui a pressão, ele começa a se espalhar por aqui, ele aumenta o volume, a pressão vai diminuir. No que a pressão diminui, aquele líquido volta a ser gás. No que ele volta a ser gás, ele absorve calor do ambiente. Então o calor vai ser absorvido pelo líquido e a gente tem o calor frio sendo absorvido pelo líquido. A gente forma gás e vai repetindo esse ciclo. O gás virando líquido, líquido virando gás. Aqui liberando calor, aqui absorvendo calor e sempre absorvendo calor, absorvendo trabalho pela energia elétrica do compressor. Esse refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele retirar da parte de dentro em relação ao trabalho inicial colocado lá dentro. Certo? Então agora, para fechar, lembrando, a gente tem uma máquina térmica quando a gente insere calor de um carvão ou de petróleo e sai trabalho. Só que a gente sempre tem perdas, então sempre vai ter um calor frio sendo liberado. Então calor quente vai ser o trabalho mais o calor frio. E a eficiência dessa máquina é o trabalho gerado sobre o calor inicial que a gente bota lá dentro, o calor quente. Ou então 1 menos o calor frio sobre o calor quente. Sempre o módulo, porque o calor frio vai ser negativo. E a gente tem um refrigerador térmico que vai ser o contrário. A gente insere calor
de modo que o calor frio, em vez de sair, ele entre. Então a gente tira de uma região fria, a gente tira mais calor, para ela ficar mais fria ainda. E claro que a gente tem que liberar esse calor quente em algum lugar. Então o trabalho vai ser o calor quente menos o calor frio. E um refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele tira da região fria em relação ao trabalho inicial colocado.